Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você que é designer. Se você não me conhece, meu nome é Álvaro, moro fora do Brasil há aproximadamente 6 anos. E nesse canal aqui eu falo sobre vida no exterior, dou dicas de carreira e obviamente falo sobre design. Então se você gosta desse assunto, já se inscreve aí no canal. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito comum pra quem tá começando na área, que é: Álvaro, eu vejo que tem vaga de UX designer, vaga de UX UI designer, vaga de UI designer, vaga de UX researcher. Qual é a diferença e quais são as áreas que eu posso trabalhar sendo UX designer? Então, se você quer saber mais, fica aí. UX design, sem dúvida, é uma área extremamente ampla, tá? Você vai encontrar diversos tipos de vaga que vão abordar temas relacionados a UX design. A NVIDIA, se vocês não conhecem, é uma ferramenta, uma empresa, na verdade, que tem um stack de ferramentas para designer e elas são bem relevantes no mercado. Eles fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, em 2019 ou foi 2020, mostrando quais são as principais vagas, quais são as principais funções que existem dentro do mercado de UX. Eu selecionei algumas aqui, que são as que eu vou falar um pouquinho mais, até com base no que eu vejo no dia a dia, com base no que eu vejo nas vagas que estão disponíveis aí no mercado, e vou explicar um pouquinho de cada uma delas. No meu ponto de vista, existem principalmente 4 vagas ou 4 áreas principais dentro da área de UX. A primeira delas é UX Researcher, a segunda delas é o Information Architecture, então seria o que? Um designer da arquitetura da informação, vamos dizer assim. A terceira delas é de UX Writer e a quarta delas, que aí na verdade dentro dessa quarta a gente tem praticamente 3 funções, que é UX UI Designer. Então a gente tem o UX Designer, o UI Designer e o profissional que é UX UI Designer ou até Product Designer. Tem uma confusão muito grande sobre essas nomenclaturas. Eu posso até fazer um vídeo aqui no canal depois, se vocês tiverem interesse, para entender as principais diferenças entre um e outro. Começando pela primeira, o UX Researcher é o cara responsável por realizar todas as pesquisas e entrevistas para determinado produto. O foco dele é analisar os comportamentos, analisar as necessidades e obviamente analisar as dores do usuário. Mas um papel muito importante que o UX Researcher também tem é não pensar somente no usuário e também no negócio. O UX Researcher, ele vai ter muito contato com os stakeholders, ele vai ter muito contato com as empresas, ele não vai estar simplesmente focado no usuário. A função dele é fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, dos dois lados, tanto do lado do negócio quanto do lado do usuário. O objetivo principal dele é ter certeza que o produto está indo para desenvolvimento, ou o produto que está saindo está atendendo às necessidades que ele coletou em todas essas entrevistas, em todas essas pesquisas, tá? O dia a dia de um UX Researcher com certeza vai ser lotado de workshops, de entrevistas com o usuário, de teste de usabilidade e assim por diante. Tudo que seja para coletar feedback, tudo que seja para entender as necessidades de ambas as partes em determinado produto. Se você está começando na área, ou às vezes se você já está na área e está pensando em mudar para uma vaga de UX Research, você tem que ter em mente que você vai estar diretamente ligado a pessoas, vai estar conversando muito com pessoas, entrevistando pessoas, e talvez o seu dia a dia ali na frente do computador para fazer um design, para fazer um wireframe não vai acontecer mais. Dificilmente um UX Researcher vai estar trabalhando ali num Figma, num Sketch, ele vai estar mais trabalhando, sei lá, criando apresentações e relatórios das pesquisas que ele fez. A segunda função que a gente vai falar aqui é de UX Writer. O que é esse UX Writer? A gente vê no mercado agora uma crescente muito grande de empresas buscando UX Writer. Ele é basicamente um profissional que ele vai cuidar de todos os textos dentro de determinado produto. E aí você deve estar se perguntando, pô, é o cara que ele, sei lá, no ramo da publicidade, é o cara que vai ser o redator, o copywriter? Mais ou menos. O UX Writer, ele tem que ter habilidades de UX, porque a função dele não é simplesmente escrever o texto, e sim fazer com que o usuário consiga realizar toda essa jornada da melhor maneira possível, aí sim com o auxílio do texto. Ele não necessariamente vai estar desenvolvendo textos publicitários ou chamadas ou coisas desse tipo, tá? A função dele de fato é garantir que os textos que estão nesse produto, os textos que estão nessa interface ajudem o usuário a realizar determinada ação. As principais funções aí de um UX Writer, ele vai trabalhar diretamente com a equipe de UX Researcher, com a equipe que está realizando pesquisa e com os designers e também até com os programadores, tá? Porque ele tem que garantir que o texto que está saindo no produto final esteja ok, e além disso ele tem que entender exatamente todos os insights tirados das pesquisas para construir um texto que faça sentido para o usuário e para o produto. A princípio, essa função, muita gente fala, puta, mas é uma função muito simples, vou ficar escrevendo texto o dia inteiro, escrevendo, sei lá, a mensagem que vai aparecer no aplicativo e etc, mas não subestime, tá? É uma função extremamente importante
importante, se não a mais importante até, porque do que adianta uma experiência estar muito bem feita? Imagina que a parte de pesquisa foi muito bem feita, o UX, né, conectou todas as telas muito bem, explicou tudo muito bem, mas o texto que tá ali não tá sendo autoexplicativo e o usuário não entende o que ele tem que fazer. É uma função extremamente importante e por isso que ela vem crescendo e ganhando cada vez mais espaços no mercado de UX. É muito interessante esse profissional ele ter habilidades de UX, então ele entender sobre jornada do usuário, ele entender os princípios básicos de análises heurísticas e etc, mas ele também tem que ter muitas habilidades com texto, tá? Isso é bem relevante. Bom, chegamos na queridinha do momento, que é a profissão de UX UI Designer. Para ficar mais fácil de explicar, eu vou explicar um pouquinho separadamente o que cada uma dessas funções faz e depois eu vou explicar o que um profissional que é UX UI Designer faz. O cara que trabalha só focado em UX, a grande função dele é desenhar. Quando eu digo desenhar, é não necessariamente fazer as telas, é criar toda a experiência do usuário dentro desse aplicativo, dentro dessa plataforma, dentro deste produto. Ele tem que conseguir, ele tem que ter a capacidade de interpretar todos os insights que foram feitos na pesquisa, né? Todos os insights que vieram da pesquisa, ou muitas vezes o próprio UX designer realiza essas pesquisas, esses workshops, e conseguir traduzir isso em uma experiência ótima para o usuário. Ele não só vai trabalhar na parte dos user flows, vamos dizer assim, dos fluxos da informação, mas muitas vezes ele também vai trabalhar na parte da arquitetura da informação dentro da página, onde cada elemento deve ir, como cada elemento deve se separar, deve ser destacado ou não. Ele basicamente tem que decidir como cada parte do produto vai se conectar com o resto, vamos dizer assim, tá? Ele é um profissional que muitas vezes ele não vai desenhar a tela, ele chega no máximo até a parte de wireframes, então ele vai fazer todo o planejamento, talvez se for necessário participar da parte da proposta de design, participar dos workshops para entender o que o cliente quer, para conseguir desenvolver essa experiência e fazer uns wireframes mais básicos, e esses wireframes aí sim vão ser entregues para um profissional de UI design. O que esse profissional de UI design faz? É um profissional que ele vai estar diretamente ligado à interface, tá? Então ele tem que sim, esse é um profissional que ele tem que ter muitas habilidades nos softwares e saber criar muito bem, por exemplo, um design system, entender muito bem sobre grids, espaçamentos, hierarquia tipográfica e assim por diante. Ele é o final, vamos dizer assim, da linha de produção. Então, vão ter todos os insights da pesquisa que vão vir para um UX designer, que ele já vai começar a fazer ali umas telas, uns wireframes, desenhar os fluxos. Isso vai para um UX writer que vai falar, beleza, em cada lugar você deve colocar esse tipo de texto, o texto deve ter essa linguagem, deve ter esse tom de voz, esse é o tom de voz que a gente está querendo passar no aplicativo, e chega na mão do UI designer que cabe a ele coletar tudo isso e transformar isso em uma interface amigável. Ele tem que ter um senso estético muito grande. Quando eu digo senso estético, é ter sim conhecimento sobre cor, tipografia, para conseguir desenvolver uma interface, para conseguir desenvolver um produto que seja esteticamente apresentável, mas sem deixar toda a parte das funcionalidades, sem deixar toda a parte da experiência do usuário de lado. Falando agora sobre o mercado, né? Muita gente me pergunta, Álvaro, com que posição eu devo iniciar? Eu acabei de realizar meu bootcamp, o que você acha que eu devo fazer? Eu devo trabalhar só com UX? Eu devo trabalhar só com UI? Eu gosto muito de texto, eu posso me transformar em UX Writer logo de cara? O que você recomenda? O que eu vejo no mercado e que está sendo cada vez mais valorizado são profissionais que conseguem realizar a entrega de um produto de ponta a ponta. O que eu quero dizer com isso? Que são profissionais que eles são os UX, UI Designer ou os Product Designer. Normalmente, que até a minha função, eu sou Product Designer, eu realizo basicamente o processo inteiro. Então, se tem que realizar alguma pesquisa, eu vou realizar. Se tem que falar com algum usuário, eu vou falar. Se tem que elaborar algum survey, eu vou elaborar. Eu vou transformar todos esses insights na parte de UX, então eu vou fazer algum tipo de wireframe, vou testar isso e etc, até a parte final de UI e entregar isso para o desenvolvimento. Essas são as vagas que estão mais em alta no mercado. Eu não tô aqui dizendo que não existem vagas específicas para UX, para UI, para UX Writer, para arquiteto da informação e assim por diante. Sim, existem essas vagas, mas são vagas mais difíceis de serem encontradas. Eu, antes de entrar na empresa que eu tô agora, como vocês sabem, eu troquei de emprego recentemente, até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o processo seletivo. Eu participei de um processo seletivo para uma vaga só de UX, então eu ia trabalhar até os wireframes, vamos dizer assim, ia estar muito envolvido na parte de pesquisa, muito envolvido na parte de elaboração de proposta e assim por diante. Qual é a minha recomendação? Para quem tá começando, eu acho muito interessante você ter o máximo de conhecimento possível, o mais horizontal possível, vamos dizer assim. Então, se você puder começar em uma vaga de UX UI, por exemplo, onde você vai fazer um pouco de tudo e talvez aí no meio do caminho você se identifique mais com UI, mais com UX, mais com pesquisa e assim por diante, maravilha.
Por que eu tô falando isso? Quando as pessoas estão buscando um UX Writer, ou quando eles estão buscando uma pessoa mais focada em pesquisa, eles estão buscando alguém que já tenha uma experiência diretamente nessa área. Então é mais fácil você começar com um perfil um pouco mais generalista, como UX UI, e depois você ir realizando essa migração para a área de UX que você tem mais vontade de trabalhar, para você estar mais focado em algo, tá? Salvo algumas exceções, por exemplo, é muito comum a gente ver profissionais de jornalismo ou profissionais de publicidade que já estavam acostumados a trabalhar muito com texto, eles realizam, por exemplo, um bootcamp de UX UI e já começam a trabalhar como um UX Writer, óbvio, eles já tinham um conhecimento muito grande em texto, eles já eram redatores, eles já escreviam matérias e assim por diante. Ou até vários profissionais de design gráfico que tinham muitas habilidades, que têm, na verdade, muitas habilidades estéticas com softwares e afins, e já começam a trabalhar como UI designer, então focado ali em prototipação, animação, desenhando as telas e assim por diante. Mas, se você quer realizar uma migração que de alguma maneira seja mais fácil, que você não vai encontrar tanta dificuldade assim, eu recomendo você iniciar em uma vaga mais horizontal como UX UI e a partir daí você ir focando a sua carreira nas opções que existem. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi uma visão geral sobre o mundo de UX, sobre a carreira como UX e com o que você pode trabalhar. Se você tem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você trabalha em alguma posição que eu não falei aqui, também deixa aí. Não esquece que as vagas para a mentoria comigo seguem abertas. Elas esgotaram super rápidos, mas ontem eu abri mais algumas vagas, então se você tem interesse, entra aqui em mentorias.design. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!